Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Essa dificuldade pelo qual o mundo todo está passando, né? Bom, eu quero fazer esse vídeo para que a gente possa refletir um pouquinho em relação a algumas questões que estão aparecendo. Sei que é muito difícil, né? Reflexão em momentos de crise, os ânimos exacerbados, então sempre fica mais complicado a gente ter aquela calma necessária para que façamos uma reflexão de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais arejada, mas a gente vai tentar. E a questão que eu trago para vocês diz respeito à possibilidade ou não de restrição de cultos religiosos durante essa pandemia, né? Nós sabemos que os direitos fundamentais, como se diz, são relativos. Embora, excepcionalmente, nós tenhamos alguns direitos tidos como absolutos, né? Por exemplo, o direito à não escravidão, mas, de uma forma geral, os direitos fundamentais eles são relativos. Logo, a liberdade religiosa e a liberdade de culto, ela também é relativa, portanto. Claro que eventual restrição ela deve ser proporcional e justificada em razão da proteção de algum outro direito, também fundamental, também constitucional. Então nós teríamos na situação que viabilizasse essa restrição um conflito entre direitos fundamentais. E a restrição, dentro do possível, ela deve preservar os direitos conflitantes. Pense, por exemplo, algumas situações já objeto de análise pelo Poder Judiciário e decisão do Poder Judiciário em que esse conflito existiu. Imagine, por exemplo, aquelas religiões em que se tem como parte do seu culto sacrifício de animais. Algumas religiões de matriz africana, por exemplo, você tem lá o sacrifício de animais como parte inerente ao seu culto. Será que poderia, por exemplo, em nome da liberdade de culto, sacrificar o seu poodle? Sacrificar o mico-leão dourado, o seu gatinho? Não haveria aqui a possibilidade de se limitar esse culto, portanto, em relação ao sacrifício de animais? Por exemplo, outro caso, também já analisado pelo Poder Judiciário, uma igreja católica que fazia, né? Iniciava uma missa muito cedo e era 5h30 da manhã, começava a tocar o seu sino, uma região muito populosa, né? Muitos vizinhos no entorno, e 5h30 da manhã ela começava lá a tocar o seu sino. Será que não pode haver restrição em favor, por exemplo, nesse caso, do direito ao sossego, do direito à tranquilidade? Outro caso também apreciado era uma igreja evangélica em que você tinha um culto que começava à noite, começava às 10 da noite, salvo engano, era a sessão de descarrego da madrugada. E óbvio, né, era um culto cheio de energia, as pessoas cantavam, tocavam músicas, oravam, mas você tinha no entorno vizinhos. Você envolve, portanto, nessas questões, na questão que eu citei da Igreja Católica, nessa questão da Igreja Evangélica, direito de vizinhança, por exemplo, o direito ao sossego, o direito à tranquilidade, no caso que eu citei de sacrifício de animais, proteção aos animais. Não poderia haver, nessas hipóteses, restrição ao culto, restrição de horário, restrição, inclusive, aos animais que você poderia ou não sacrificar? Parece que sim. E o Poder Judiciário entende da mesma forma. O STF entende da mesma maneira, portanto. Então você pode limitar esse culto. Você não está impedindo o culto. Eu estou limitando esse culto. Limitando em favor de um outro direito fundamental. E agora estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Uma pandemia de alcance global. E que a transmissão ela se dá a partir do contato entre as pessoas. Pelo menos é o que diz, né? A área médica temos que seguir. Nós aqui, pelo menos eu não sou médico. Tá? Eu sou jurista, eu sou constitucionalista, professor de direito constitucional. A transmissão, portanto, ela se dá através desse contato. E se esse contato se der onde houver uma grande aglomeração, ele se multiplica com uma maior facilidade. Esse caso foi, recentemente, analisado na Coreia. Uma igreja que fazia os seus cultos, né? Não fechou a sua igreja para cultos presenciais. E houve uma multiplicação enorme, geométrica, do vírus na Coreia. Logo depois, eles impediram esses cultos presenciais. Não se está impedindo o culto. O que se está impedindo é o culto presencial nesse momento. Porque é um momento que exige determinados sacrifícios. Pois não há direito absoluto. Porque você está aqui colocando em questão
também o direito à saúde individual, o direito à saúde pública. Você pode fazer o culto? Pode. Nós temos internet, olha aqui o vídeo. Estamos falando pela internet, estamos nos comunicando. Existem cultos pela televisão, nós sabemos disso. Cultos pelo rádio, canal de YouTube. Faça pelo YouTube. Faça agora um sacrifício, porque existe um conflito entre direitos fundamentais nesse caso, entre a liberdade de culto e mais especificamente os cultos presenciais e a saúde pública. Do outro lado, a saúde individual, a vida das pessoas. Então você poderia estabelecer essa limitação. Seria proporcional? Parece que sim. Temos que analisar as três etapas da proporcionalidade. Primeiro momento, se seria adequado. Parece que a medida é adequada. Se seria necessário. Existe outra medida menos gravosa do que impedir esses cultos presenciais? Não vejo. Tá? E se seria proporcional em sentido estrito? Traria mais benefícios do que prejuízos? Parece que sim. Você não impede de fazer o culto. O culto pode ser feito. Recentemente, o Papa fez missa online. Nós temos, como repetindo, cultos feitos via televisão, via rádio, internet. Estamos aqui falando através da internet. Então é possível. Então me parece que é possível sim essa restrição aos cultos presenciais. A liberdade religiosa, a liberdade de culto, ela não é absoluta. Isso já é, inclusive, um entendimento pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência. Exceção a gente vai sempre ter, né? Onde abusos são cometidos e as restrições são desproporcionais. Mas você vai analisar caso a caso. Mas me parece que nesse caso específico de impedir cultos presenciais é uma necessidade. É adequado e é proporcional em sentido estrito. Isso vai passar. E aí, novamente, vamos poder nos abraçar. Vamos poder nos beijar, vamos poder voltar a ter aquele contato mais afetuoso. Mas é um momento de sacrifício de todos, não apenas de alguns. Pois quando alguns não se sacrificam, o todo acaba padecendo. Isso é o que eu queria trazer para vocês, esse momento de reflexão, e eu sei que é difícil, né? A reflexão, quando os ânimos estão exacerbados, quando ela é mais necessária, é que é mais difícil de se fazer. Desejo a todos tudo de bom, fiquem bem e façam o sacrifício agora para que amanhã a gente possa se beneficiar como sociedade. Abraço a todos, até a próxima.